Tá gravando. Aqui já na pintura barroca, né, saindo do Renascimento, vamos pegar dois trabalhos do Peter Paul Rubens. Esse é o Desembarque da Maria de Médici, uma das mecenas do Rubens. No primeiro plano, aqui embaixo, você vê vários nus, né? Tritão com o seu tridente e uma série de sereias, né, de ninfas, de ondinas que estão nesse primeiro plano. Isso é uma coisa interessante, porque todas essas mulheres tinham essas entidades, né, tinham como modelo a mesma mulher, que foi a segunda mulher do Rubens, que posou para ele em inúmeras obras. Sempre a mesma. Vejam que todas elas são iguais. É a mesma mulher que era a mulher do Rubens, pela qual ele era apaixonado, e nessa época já era um pintor famoso, com vários recursos. Essa é a grande diferença do Barroco para o Renascimento, é que você tem no Barroco essas massas. A cor se apresenta como massas, grandes massas de corpos e de cores que se misturam, perdendo quase a sua individualidade. A pintura, se olhamos novamente a pintura do Michelangelo, vejam, os corpos são todos independentes, é como se houvesse ar entre eles. Cada figura e cada personagem da pintura tem a sua independência e a sua individualidade. Todo o Renascimento é marcado por essa definição da individualidade, da diferença. O Barroco já cria áreas muito mais dramáticas e muito mais densas na pintura. Aqui, por exemplo, você tem grandes áreas de cor. E as figuras estão todas misturadas. Elas servem muito mais a um padrão geral do que a uma identificação específica. É uma diferença importante na maneira como o Renascimento trabalhava as cores e como o Barroco vai trabalhar as cores. Além do que, toda a pintura barroca vai acentuar o claro e escuro. Do Barroco nós damos um salto para o Impressionismo. Esse é Edouard Manet, um retrato da sua esposa. Uma relação de cores extremamente bem resolvida, um fundo um ocre alaranjado, um sofá azul, e a esposa do Monet com todos os trajes em preto, branco e variações do preto e branco, variações de cinza. Simples, de forma nenhuma simplória, extremamente bem resolvida. Vejam que a parede está marcada no rosto da esposa do Manet, que tem essas bochechas rosadas e o lábio também, já um reflexo do fundo sobre a figura. E o fato dela estar de branco, cinza e preto contrasta consideravelmente com o canapé, com o sofá e com o fundo, gerando uma relação de cores bastante rica, ainda que a figura seja aparentemente simples. Conceitualmente, em termos de cor, é uma obra muito bem resolvida e com muitas possibilidades perceptivas. Esse é um outro quadro do Monet, para a gente ver como ele resolve, né? Ele joga os azuis para frente, coloca os verdes no fundo, e aqui no nosso lado esquerdo, essas flores vermelhas equilibram toda a composição e criam uma vibração intensa, gerando áreas de interesse, tanto no vermelho, quanto no azul, quanto no verde no fundo. As cores, os tons de rosa vão fazendo a intermediação entre a nossa percepção do fundo e da frente. Apesar de ser uma cena estática, uma jovem sentada num gramado, a cena toda vibra intensamente pela maneira como Manet trabalhou as cores. O Gauguin sai de Paris e vai para o Tahiti, atrás da cor pura, da cor intensa e da manifestação artística mais intensa possível. No Tahiti ele redescobre a cor, reinventa a sua pintura. Os Nabis, a partir dessa relação com o Paul Gauguin, isso final do século XIX, início do século XX, eles exploram a cor de uma maneira intensa, estabelecendo contrastes. Vejam, aqui um quadro do Maurice Denis,
onde a relação é basicamente vermelho e verde. Há um verde intenso no fundo, um verde mais claro no plano intermediário e vermelhos, alaranjados e amarelos no plano de frente. É uma imagem com um contraste muito intenso, com uma vibração muito intensa, onde as figuras praticamente desaparecem e é a cor o principal elemento da pintura. Ela é quase abstrata, como essa, também um Nabe, o Paul Serusier, que é uma paisagem simples num parque, mas que é trabalhada com as cores e com os contrastes, azuis com amarelos, azuis com laranjas, verdes com vermelhos, e essa disposição de cores gera quase que uma abstração. Não é uma abstração, dá para perceber uma alameda, um caminho, algumas árvores, mas esse tipo de pintura vem dos ensinamentos de Paul Gauguin. Ele dizia, bom, você está vendo o tronco da árvore azulado, então pinte o tronco com um azul mais intenso. É o que aparece aqui, por exemplo, no quadro do André Derain. As árvores têm troncos vermelhos com sombras em azul, ultramar e cobalto intensos, contrastando com os laranjas, com os amarelos, gerando uma vibração impressionante na pintura toda. Veja que não há uma preocupação de perspectiva, as figuras misturam-se e de alguma maneira servem a cor. Se durante algum tempo a cor servia à composição e às figuras, no modernismo, muitos artistas e muitos movimentos têm a cor como seu principal elemento. Os impressionistas pintavam, antes de mais nada, a cor, na verdade a luz. O tema dos impressionistas, o tema da pintura impressionista é a luz. Assim como o tema da pintura renascentista é o ser humano, é o homem. É uma pintura completamente antropocêntrica, ainda que fazendo referência ao sagrado. Mas no modernismo, nesse momento da história, André Derain, por exemplo, dá um belo exemplo de como a cor está a serviço como a forma está a serviço da cor. Ela é o principal personagem de toda a trama, através dessas relações de contraste, de intensidade, de ritmo, de peso, de dinamismo que a cor proporciona. É uma percepção muito mais espiritual, diria o Kandinsky, do que formal. Esse é o Paul Gauguin, Contos Bárbaros, e toda essa grande riqueza de cores que ele vai descobrir no Tahiti. E que, obviamente, ele não esquece aquilo que ele já sabia. Né? Vejam que é um personagem com uma roupa azul, todas as duas jovens no primeiro plano têm o tom de pele, né, castanho, que tende para o amarelo, alguns tons de laranja, vermelho, rosas que fazem a intermediação entre o plano de fundo e o primeiro plano. Vejam que a profundidade não está privilegiada, todos os elementos estão em função da cor, de uma sensação e de um efeito cromático que era o que o Gauguin estava buscando. Lógico que, associada a essa cor, Gauguin trabalhava figuras instigantes, enigmáticas e, para aquela época, extremamente exóticas. Chocou a sociedade da época. Dentro dos vários movimentos que organizaram o modernismo, né, que constituíram o que a gente pode chamar hoje de modernismo, a gente tem o neoplasticismo com Montholon Nagy, com Piet Mondrian. Esse é um dos quadros típicos do Mondrian, composição número 21. E o neoplasticismo reduz a pintura aos seus elementos básicos. As cores primárias, vermelho, amarelo e azul, mais o branco e o preto. Apenas linhas verticais e horizontais, apenas o retângulo, o quadrado, como formas básicas. Ainda que aparentemente seja simples, conceitualmente falando, é extremamente complexo. E ele consegue um equilíbrio e um jogo de cores também muito divertido ao criar esse movimento, que é quase um movimento de disco cromático, né? Do azul para o vermelho, do vermelho para o amarelo, o branco e o preto intermediando. Também é uma sensação. Toda a abstração, toda a pintura abstrata pretendia atingir o espírito humano de uma maneira mais direta através da cor e da forma pura. Isso está naquele livro clássico do Kandinsky chamado Do Espiritual na Arte.
Dando um salto para a arte pop, já nos anos 60 do século XX, um trabalho famoso do Andy Warhol, um díptico da Marilyn Monroe. Nosso lado esquerdo foi todo feito com serigrafia e depois com tinta, guache e tinta óleo, que ele acrescentou depois de feita a impressão com serigrafia, com silkscreen. Do lado direito também, apenas usando os tons de preto, branco e alguma coisa de sépia para contrapor valores apenas. Do lado direito você tem basicamente valores em preto e branco, enquanto do lado esquerdo você tem um jogo de valores cromático, sem muita variação, a não ser a utilização das grandes cores, das 3 cores primárias dos pigmentos transparentes: magenta, azul, ciano e amarelo. Magenta, ciano e amarelo. E chegando nos dias de hoje, uma manifestação de arte ambiental do Cristo Java-Chef, foi montada em 2 lugares ao mesmo tempo, nos Estados Unidos e no Japão, ficou de 1984 até 1991. São essas grandes sombrinhas, o trabalho chama-se umbrellas, né, sombrinhas, que foram dispostas em grandes vales, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, e que eram vistas de longe, criando esse efeito quase de cogumelos num campo. Uma relação da cor dos objetos com a cor do meio ambiente, mutável durante o dia, uma forma contemporânea de trabalhar os efeitos de cor, nesse caso interferindo diretamente no meio ambiente e na relação que as pessoas têm com a arte no seu cotidiano, no seu dia a dia. Ela estava lá, as pessoas estavam perto de uma estrada, as pessoas passavam por isso diariamente e essa obra estava exposta nesses quilômetros ao longo da estrada. Bem, essa foi a nossa 4ª aula sobre a cor na pintura. Falamos hoje sobre alguns pintores, alguns grandes mestres e a maneira como eles trabalharam com a cor. Curta a nossa página no Facebook, visite o nosso canal no YouTube, visite o nosso site, leia o nosso blog. Eu sou Newton Schäufler e essa é a Casa da Mão e muita coisa está sendo preparada para você. Grande abraço, até a próxima. Tá gravando?